Paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais um dia na casa de Deus, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra, meus amados, nessa noite. Eu queria convidar você a ficar em pé, meus irmãos, e abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, o Salmo número 25, você que trouxe a Bíblia Sagrada. Livro de Salmos, o Salmos número 25, vamos ler do versículo 8 até o versículo 13. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Nosso Deus é bom, é poderoso e nos abençoa a cada dia, não é mesmo, meus amados? É Salmo 25, do versículo 8 até o versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Meus amados, hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito de Deus direcionar a nossa vida como cristão, de Deus nos mostrar o caminho certo para as coisas, de Deus transformar nossas vidas para que a gente possa realmente obedecer a Deus e que a gente possa viver de acordo com os estatutos do Senhor. Eu estou partindo, meus irmãos, de um princípio, irmãos, que somos uma igreja do Senhor temente a Deus, e a cada dia nós buscamos nos aperfeiçoar e corrigir nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Eu não parto, meus irmãos, de um princípio assim, que são pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas que são pessoas tementes a Deus e que procuram aperfeiçoar a sua vida. Então não é uma palavra assim para dizer que os irmãos têm algum erro na sua vida, mas é uma palavra para dizer que a gente vai morar no céu e que a gente vai se aperfeiçoar a cada dia na nossa caminhada com Deus. Amém, meus irmãos? Então, partindo desse princípio, irmãos, eu quero falar sobre o versículo 8, que diz assim, ó: bom e reto Senhor, é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Então, meus irmãos, nós somos pecadores redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas a nossa essência do ser humano é ser pecador, irmãos, não somos mais que somos redimidos. Mas eu quero começar a enfatizar para os irmãos que bom é que Deus nos aponta o caminho que a gente deve seguir, né? E quantas vezes, irmãos, na nossa vida, a gente vai buscar em Deus uma direção para como agir, o que eu devo fazer em cada circunstância que a vida me vem. Eu costumo dizer também, irmãos, que a nossa vida, a gente não tem que procurar mudar a vida para que a gente viva como a gente quer. Tem muitas situações que vêm na nossa vida e que a gente tem que mudar e tem que se amoldar para que a gente possa passar por aquelas circunstâncias. Então são coisas que Deus, Ele até permite, irmãos, para que a gente venha a ser aperfeiçoado. Mas aqui já começa dizendo que o nosso Deus é bom, Ele nos dirige pelo caminho que a gente tem que seguir. E nesse sentido, irmãos, que eu quero começar a desenvolver o estudo dessa noite, a que circunstâncias a gente tem que estar na presença de Deus para ser dirigido por Deus, como nós devemos agir e o que Deus faz na nossa vida para que isso aconteça. Porque se for imaginar, irmãos, o ser humano, ou ele é dirigido pela sua vontade própria, ou ele é dirigido pelas coisas do mundo, pelo maligno que influencia, ou ele é dirigido por Deus. Então, essas três circunstâncias que o ser humano, ele pode ser dirigido, pode ser influenciado para tomar atitudes e para fazer coisas, né? Mas bom e reto é o Senhor, que aponta o caminho aos pecadores, né? Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O caminho de Deus é reto e Ele é justo, irmãos, e aqui a palavra nos diz que Ele vai nos guiar na sua justiça, ou seja, nós vamos praticar a justiça de Deus, nós vamos ter atitudes que são de acordo com a justiça de Deus. Então isso é uma promessa de Deus, que Ele vai nos guiar na sua justiça, e é bom a gente andar, irmãos, e ter a certeza, a nossa consciência limpa, em paz com Deus,
que estamos caminhando na justiça de Deus, né? E diz mais ainda, irmãos, que Ele ensina aos mansos o seu caminho. Aquele que é manso de coração, manso de mente, irmãos, é aquela pessoa que sabe olhar para dentro de si e analisar assim, eu estou no caminho certo, estou fazendo as coisas certas. E isso, irmãos, não é porque a gente já se converteu, já se batizou, já é batizado com o Espírito Santo, já é presbítero, já é pastor, não quer dizer que ainda não tenha que se olhar para dentro da gente. A gente tem que se olhar a cada momento na nossa vida, refletir naquilo que a gente está fazendo, irmãos, refletir nas nossas atitudes, o que elas estão provocando nas outras pessoas, e refletir de acordo com a palavra, irmãos. A gente se torna manso quando vai obedecendo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, ela é como um espelho. E quando a gente lê, ela reflete na vida da gente. Quantas vezes, irmãos, a gente quer uma palavra e vai buscar Deus, Deus nos dá uma palavra e é realmente aquilo que a gente está vivendo, não é? São as nossas atitudes que Deus reflete dentro da palavra para nos moldar. Então, o manso de coração, irmãos, ele é guiado por Deus. Deus, ele acaba ensinando, irmãos, o seu caminho, né? E todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Aqui ele já começa a trazer uma definição, irmãos, que as veredas do Senhor, irmãos, elas são misericórdia e verdade, mas para aqueles que guardam os preceitos de Deus, para aqueles que têm a sua vida de acordo com a presença de Deus. E eu quero perguntar para os irmãos, isso é uma coisa bem fácil da gente fazer, não é, irmãos? Guardar os preceitos de Deus, né? Guardar os mandamentos, fazer tudo certinho. Isso é uma coisa que a gente, analisando bem, irmãos, a gente acaba que tem muitas vezes lutar com a nossa vontade para obedecer às coisas de Deus, né? Mas o que Deus trabalha na vida da gente? Se você é manso, o Espírito Santo vai te convencer para que você venha fazer a atitude correta, porque Deus é fiel conosco, não é, irmãos? Nós entregamos nossa vida para Ele e tem essa fidelidade com Deus. Ele nos ajuda, nos mostra o caminho, nos revela, nos dá a condição de fazer isso, tá bom, irmãos? E diz ainda assim, ó, por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Meus irmãos, a palavra nos ensina, se aquele que diz que não tem pecado já está pecando, não é mesmo, irmãos? Então a gente tem que ter isso na nossa vida como uma prática, de colocar a vida na presença do Senhor, refletindo no nosso interior, ver se tem alguma coisa que precisa mudar, buscar o perdão de Deus. Você sabe que muitas vezes, irmãos, as coisas assim, como diz a própria palavra, né, que a justiça de Deus às vezes demora a chegar no ímpio, mas muitas vezes é porque Deus está com misericórdia e as coisas vão demorando a chegar. Mas bem-aventurado é aquele, irmão, que tem os seus pecados perdoados por Deus, não é mesmo? Então a gente tem que buscar esse entendimento, analisar a nossa vida e colocar na presença do Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então aquele, irmãos, aqui que reflete e busca um perdão de Deus para mudar a sua vida, está refletindo o temor de Deus na vida dele. E esse que tem o temor de Deus, o que diz aqui, ó? O Senhor, né, Ele vai instruir no caminho que deve escolher, e diz mais, ó, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Então, a pessoa que tem o temor de Deus, ele está tendo uma vida para ele e para toda a sua descendência, onde Deus vai prosperar, irmãos. Prosperar, irmãos, é a pessoa ser bem-sucedida em tudo aquilo que ele vai fazer. Não é somente riqueza, mas é o bem-estar da pessoa. Isso é a prosperidade de Deus, prosperidade na saúde, prosperidade na vida emocional, tudo Deus vai nos dando. Eu queria que você abrisse agora a palavra de Deus no livro de Isaías, o capítulo 53, meus irmãos. Isaías, capítulo 53. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia várias vezes nessa noite, meus irmãos, mas é estudo, nós vamos aproveitar para ler bastante a Bíblia. Isaías, capítulo 53, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Isaías 53, do versículo 4 até o versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se distanciava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Meus irmãos, aqui, nesses poucos versículos que nós lemos, ele demonstra o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Ele carregou sobre si, irmãos, as nossas enfermidades, mas também o nosso pecado, irmãos. Jesus Cristo foi moído na sua carne para carregar o nosso pecado. Agora eu quero que você raciocine, irmãos, é fácil, às vezes, para o cristão, meus amados, lutar contra a enfermidade, não é mesmo? Ele vai lá, ele expulsa a enfermidade, ele pede para Deus curar, mas e quando a gente tem algo que precisa ser mudado no nosso coração, irmãos? Será que nós temos a mesma fé para a gente orar? Para pedir para Deus curar o nosso interior? Às vezes a gente tem a dificuldade, irmãos, de chegar na presença do Senhor reconhecendo que é um erro nosso. E muitas vezes, irmãos, o inimigo trabalha assim, para vir com uma acusação sobre a mente do ser humano, porque ele está errado, porque ele não vai chegar na presença de Deus. Mas aqui diz que o sacrifício que Jesus fez na cruz é para carregar os nossos pecados, para carregar as nossas iniquidades. Então é algo que vem para curar o nosso interior, curar o nosso entendimento, a vida ela tem que ser mudada por dentro. Mas muitas vezes a gente não tem esse entendimento e não acha fácil, irmãos, lutar contra um erro nosso. Muitas vezes as pessoas acabam se afastando de Jesus, acabam saindo das igrejas, irmãos, porque não conseguiram lutar contra isso. Mas se você for analisar assim, meus amados, nós entregamos a vida para Jesus, nós confiamos no sacrifício que Ele fez. Se Ele morreu por nós para nos dar o perdão, para nos dar a salvação, quando a gente caiu no erro, nós vamos então abandonar o sacrifício que Ele fez? Nós temos que buscar um entendimento, irmãos, porque Deus Ele quer mudar o interior do ser humano. Ele quer mudar a maneira da gente ser, meus irmãos. E lembre, irmãos, que vai chegar o momento que Jesus vai entregar o reino para Deus restaurado, não vai mesmo? E como que vivia o homem no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva? Não viviam na inocência? E hoje, se você for analisar, para o homem voltar a ter essa inocência, será que é fácil, meus irmãos? Mas Jesus vai entregar o reino restaurado, não vai? Então vai passar por isso aí também, não vai? Então nós temos que entender que Deus Ele quer mudar o ser humano em todas as suas atitudes. E nós temos que ter a mesma fé, meus irmãos, assim, para orar para um enfermo e para orar quando a gente está com uma enfermidade, o mesmo entendimento que Deus vai nos perdoar, que Deus vai nos limpar, vai purificar e vai transformar. Você já viu, irmãos, um doente faltar ao culto porque ele está doente? Ele vai procurar vir para receber a cura, não é? Mas agora o irmão, quando faz alguma coisa errada, é mais fácil não vir ao culto, não é verdade? Porque na mente dele, ele se sente que está longe de Deus, ele sente que os irmãos alguém pode saber, alguém vai falar, ou seja, tantas coisas passam pela cabeça do cristão, e muitas vezes é mais fácil ele então se afastar de Deus do que lutar contra aquilo. E a gente não tem, irmãos, que lutar contra nós mesmos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não temos que se colocar numa posição assim, de que nós somos errados, apesar de ter cometido o erro, irmãos, nós temos que se colocar numa posição de que Deus quer restaurar. Se Jesus morreu na cruz e nos deu a salvação, então Ele quer restaurar, Ele quer transformar, irmãos. Então a mesma fé que a gente tem, meus irmãos, para lutar contra a enfermidade, tem que ser desempenhada para lutar contra algum erro da gente. Nós não estamos livres, irmãos, de cometer erros. Sejam pequenos, sejam grandes, a questão é que nós temos que ser aperfeiçoados até a volta do Senhor. Então, todos os dias é colocar na presença do Senhor também a nossa vida. Meus irmãos, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, vamos ler o versículo 3. 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, procure mais um pouquinho ainda, meus irmãos, é bom você acompanhar. 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 3. Eu vou ler aqui esse versículo, meus irmãos, acompanhem. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa,
Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Aqui, irmãos, a palavra retrata, irmãos, o comportamento de um homem que eu quero pegar como um ser humano. Diz que ele era duro e maligno de coração. A gente começa a analisar assim que são tipo de pessoas que existem no mundo, irmãos. Pessoas que são difíceis de tratar. A gente vai pesquisar o que quer dizer a palavra Nabal, e a tradução diz que compara louco. A gente analisa assim, irmãos, que a dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de ter um coração mais manso, de ter um coração assim voltado para as coisas de Deus, um coração voltado para o próximo. E tem muitas pessoas que têm o coração assim duro, irmãos. Eles não conseguem resolver as coisas pensando no próximo. E se você for analisar, irmãos, esse tipo de pessoa, como diz o Nabal aqui, é uma pessoa que ele se coloca numa posição de que ele está correto em tudo. Ele não é flexível, ele não consegue ser mudado, não tem nada assim que convença que ele precisa mudar. Aí você começa a analisar assim, será que uma pessoa que acha que está totalmente correta em tudo, ela vai procurar uma mudança na sua vida, irmãos? Então ela deixa de ser uma pessoa mansa, deixa de ser uma pessoa humilde. Se ela está certa em tudo, ela vai buscar um conserto na parte de Deus? Então muitas vezes, irmãos, a pessoa dura de coração é uma pessoa que não consegue ver o erro em si mesma. E tem pessoas que você vai conversar e às vezes a pessoa não deixa nem você falar. Ela sempre vai colocar uma posição dela e acaba que você não consegue conversar direito com a pessoa. São pessoas de difíceis trato, irmão. É difícil de conviver. Aí tem que ir para a oração, tem que ir para o jejum, tem que ir para a paciência. E muitas vezes, irmãos, assim, se encontra até nos familiares da gente, pessoas que não aceitam a palavra, endurece o coração. Então a gente tem que buscar, então, irmãos, ter um entendimento de Deus, ter a paciência em tudo, né? Para que Deus venha moldar essa pessoa, para que venha tocar no coração. Enquanto a pessoa não reconhecer, irmãos, que há uma necessidade de haver mudança, a pessoa não consegue mudar em nada. Aí eu também trago para a nossa vida, irmãos, a necessidade da gente parar às vezes e pensar, será que eu estou totalmente correto nas coisas que eu estou fazendo? Muitas vezes, irmãos, as coisas parecem que não estão andando, está demorando para acontecer. A gente sabe que existe a luta espiritual em tudo, existe tantas coisas que envolvem, mas é bom também a gente parar um pouquinho e pensar, é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Refletir nas coisas de Deus, buscar uma palavra, conversar com os irmãos, e vendo assim o que Deus pode ter para a gente. Às vezes, irmãos, a gente está tentando fazer alguma coisa que não é aquilo que Deus quer. É que nem o Balaão, né? Foi lá, até o jumento falou com ele que não estava certo as coisas. Mas veja o que aconteceu com Baal aqui, com Nabal, irmãos. No versículo 36 até o versículo 38, no mesmo capítulo, meus irmãos. Você só vira uma página, vai encontrar aí, do versículo 36 ao 38. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem tão pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então aqui eu digo para vocês, irmãos, olha, a circunstância desse homem, a dureza do coração dele, né? De não aceitar as coisas, por 10 dias o coração dele endureceu e ele ficou sem fazer nada. Então eu trago para vocês um entendimento assim, qual a diferença daquela pessoa que se coloca na presença de Deus, como uma pessoa humilde, como uma pessoa mansa de coração. E se for analisar, irmãos, assim, na sociedade que a gente se vive, muitas vezes as pessoas trazem ensinamentos, elas trazem costumes assim que o ser humano, ele tem tanta liberdade que daqui a pouco o ser humano ele não se põe debaixo de nenhuma autoridade, irmãos. E quando a pessoa não se sujeita a nenhuma autoridade, ela acaba não se sujeitando também a Deus.
e acaba sendo uma pessoa que tem razão em tudo e faz tudo como ele quer, e nada assim vai refletir na vida dele, porque ele se acha que pode fazer das coisas como ele quer sempre, né? Então veja o que aconteceu com o Nabal. Quando a pessoa, irmãos, reconhece o seu erro, volta para Deus, busca uma mudança, Deus vai abençoar, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai dizer por onde tem que andar, Deus vai transformar o coração. E a dureza desse coração nos traz um exemplo aqui, irmãos, a respeito de que a pessoa não foi bem sucedida nas coisas. Mas eu quero que você abra agora a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Eu quero fazer uma comparação, meus irmãos, de como as pessoas, elas se comportam. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 3. Vamos falar do apóstolo João, então Saulo de Tarso. Atos capítulo 8, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aqui o Saulo de Tarso era uma pessoa violenta, não era, irmãos? Como diz a palavra aqui, né? Perseguia os outros, uma pessoa já com o seu coração determinado a fazer aquelas coisas, não voltava atrás. E o que aconteceu com ele, irmãos? Vamos ver aqui no capítulo 9 agora, do versículo 20 até o 22. Capítulo 9 de Atos, versículos 20 a 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente para o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aqui, meus irmãos, eu trago uma passagem dizendo para os irmãos que quando o homem se encontra com Deus, há uma diferença, há uma mudança. A gente viu o Saulo de Tarso antes e depois de ter se encontrado com Jesus. Então, ele foi realmente mudar a sua vida. E aquilo que ele fazia, ele começou a praticar o contrário. Muitas vezes, irmãos, é difícil para a gente, como ser humano, assim, reconhecer os nossos erros e praticar o contrário. Praticar a coisa certa. Mas tem que se entender, irmãos, que Deus ele vai mostrar o caminho, Ele vai dirigir os mansos, Ele vai nos dizer o que nós temos que fazer. Então a questão é entregar para Deus certas coisas e deixar Ele trabalhar, é agir pela fé, irmãos, pela fé de que Deus vai mudar o entendimento, vai transformar, e nós vamos fazer as coisas certas, porque na realidade, meus irmãos, nós estamos vivendo aqui para ser aperfeiçoados, para morar com o Senhor Jesus Cristo, para voltar a ter aquela vida que Deus assim criou Adão e Eva. E aqui é o exemplo que o apóstolo Paulo assim procedeu na presença do Senhor. Mas eu quero ler ainda com os irmãos o versículo 26 do capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aqui para a nossa igreja, irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, você imagina receber uma pessoa que faz tudo ao contrário. Daí a pessoa vem na igreja, como nós vamos receber essa pessoa? Os discípulos, irmãos, eles ficavam desconfiados daquilo que Saulo estava fazendo. Será que ele não vai nos prender? Será que ele não está fazendo de conta que está fazendo as coisas certas para chegar na igreja e prender os irmãos tudo? E isso não afasta os irmãos da igreja, irmãos amados? Quantas vezes chegam as pessoas na igreja, a gente não consegue ter esse discernimento de Deus, será que está certo, irmão? Às vezes o irmão não se sente bem, e acaba que muitas vezes não fica na igreja por causa dessa situação. Tem que se entender e buscar, irmãos, o discernimento de Deus e acolher aqueles que Deus assim está salvando. Se Jesus morreu por ele na cruz, assim como morreu por nós, vamos abençoar os nossos irmãos. Aqui eles pensavam que o Saulo ia fazer as coisas erradas, irmãos. Eu conheci um irmão que se converteu e ele tinha um apelido que não era muito bonito, aquele apelido dele, irmãos, uma coisa lá do mundo, né? E os irmãos da igreja chamavam ele por aquele apelido lá.
Um dia ele pediu autorização para o pastor e falou com a igreja: olha, irmãos, eu me converti agora, eu sou um diácono do Senhor, então me chamem pelo nome, não me chamem mais por esse apelido. Então são coisas que a pessoa mudou de vida, houve uma transformação. Então tem que ser recebido e ser tratado de acordo com aquilo assim que ele está vivendo, irmãos. Então a igreja do Senhor, irmãos, também tem esse papel muito importante de acolher as pessoas. Como é que Deus falou para Pedro: eu santifiquei aquilo, tu não pode dizer que é imundo. Jesus falou para Pedro: mata e come. Como é que eu vou comer um quadrúpede, uma coisa imunda? Mas não chama de imundo aquilo que eu já santifiquei. Às vezes a gente vê, irmãos, assim, com o nosso olhar humano, mas a Deus, Ele sabe o que está acontecendo, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Às vezes tantas pessoas, irmãos, que são tão maltratadas no mundo, e Deus traz para a igreja para transformar aquela vida, para abençoar, e ser uma pessoa tão abençoadora dentro da igreja. Então é ter esse entendimento, irmãos. Agora vamos em Romanos capítulo 8, irmãos. Agora eu quero começar aqui, irmãos, trazer para os irmãos a respeito de como ocorrem essas transformações na vida da gente, o que a gente tem que fazer, o que Deus nos faz, para que a gente possa chegar nesse ponto, irmãos, de Deus assim dirigir o nosso caminhar. Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o 5. Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o 5. A gente sabe, irmãos, que é difícil uma mudança no interior de uma pessoa. É difícil a pessoa que vem para a igreja ser resgatada, ser transformada. Se não é o agir de Deus, ela não consegue. E eu também quero frisar bem nessa passagem que nós vamos ler, irmãos, para que a gente entenda, irmãos, que nós podemos ser transformados. As nossas debilidades, as nossas fraquezas, elas podem ser transformadas. Muitas vezes a gente não consegue, às vezes, transformar a vida, porque a gente coloca como se aquilo fosse algo da gente e eu acabo lutando contra mim mesmo. Mas vamos procurar entender, vamos ler do versículo 1 ao 5, irmãos, Romanos 8, do 1 ao 5. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o pecado da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Meus irmãos, aqui como nós lemos lá em Isaías, Jesus foi crucificado e na sua carne carregou o nosso pecado. Não foi isso que nós lemos? Então, o nosso pecado, ele foi carregado na cruz por Cristo. O que aconteceu com isso, irmãos? Cristo morreu e carregou o nosso pecado. Quando a gente aceita Jesus Cristo, irmãos, o nosso pecado foi crucificado junto com Jesus Cristo. Quer dizer que nós não temos mais essa vida na carne. A nossa vida pecaminosa não existe mais. Mas agora na prática, irmãos, Deus pode fazer num estalar de dedo e transformar uma vida e mudar naquela hora mesmo que ela aceitou Jesus, não pode, irmãos? Mas muitas vezes também acontece que os irmãos, eles continuam buscando a sua regeneração, a sua transformação de vida. E isso às vezes pode levar um tempo longo, um tempo mais curto, tudo vai depender da ação de Deus e também da nossa vida para com Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso, mas uma regra que se tem que ter, irmãos, é que o nosso pecado foi sepultado com Jesus. Ou seja, aquele homem que pecava já não vai pecar mais. Isso ele morreu. Isso a palavra nos dá a condição e a verdade de que isso está acontecendo. Vamos ler ainda em Romanos capítulo 8, irmãos, o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus,
dentre os mortos vos vivificará, também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o que acontece aqui, irmãos? O nosso homem interior, aquilo que a gente chama do velho homem, o homem pecador, ele morreu. Esse não existe mais. É como se a gente morresse. Só que a gente entende que somos vivos e continuamos vivos. E o que acontece? Nós ganhamos o Espírito de Deus em nossa vida. É recriada em nós, irmãos, a presença de Deus. E a gente acaba sendo dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Isso aqui, irmãos, é a verdade de Deus, mas nós vamos chegar adiante, o que nós devemos fazer para que essas coisas se tornem a nossa realidade de vida. Muitas vezes os irmãos chegam nesse ponto e não conseguem ter uma regeneração, uma transformação da sua vida. Mas a gente tem que entender que a palavra é a nossa lei. Diz aqui que o velho homem morreu, e o que vive agora é um outro, é um novo homem. É um homem que é vivificado pelo Espírito de Deus, ou seja, ele vai fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus assim o fez. A gente pode pensar que, por enquanto, seria a parte teórica. E como será a prática, irmãos? Vamos ver aqui, meus amados, agora em Romanos 6, do 11 até o 13. Romanos capítulo 6, do versículo 11 até o 13. Versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a gente, irmãos, tem que começar a entender que a nossa vida para o pecado não existe mais. Quer dizer o quê? Que eu não vou mais praticar aquelas coisas do pecado, mas eu vou praticar as coisas de Deus. Versículo 12 diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Eu conheci um irmão da igreja que me dizia assim, mas pastor, isso parece muito mecânico, porque se eu vou marcar uma hora para me orar todos os dias naquela hora, me parece que é algo que é só mecânico. Eu disse, mas você tem que começar, para que você vá sentindo a presença de Deus e as coisas vão se transformando. Se você lê dessa maneira como nós estamos lendo, simplesmente lendo pela letra, entende-se que eu tenho que tomar atitude. Aqui começa então, irmãos, a nossa vida nova. Eu começo a cultivar uma vida nova, uma nova maneira de ser. Se eu vivia em situações que fazia pecado, eu vou começar a sair daqueles ambientes e vou viver uma vida num ambiente diferente. Então eu começo a viver como Deus assim nos escolheu. O versículo 13 diz assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aqui, irmãos, cabe a eu ter uma atitude para com Deus. Se eu entendi que aquele velho homem morreu e que o vive agora é um outro, eu não posso ter as mesmas práticas. Isso aqui, irmãos, é a consagração da nossa vida, das nossas atitudes. Então eu tenho na minha vida agora um novo viver. Eu vou praticar outras coisas. Aquele que mentia não vai mentir mais. Eu tenho que ter esse controle e buscar essa mudança. É fácil isso, meus irmãos? Não é muito fácil não, né, meus irmãos? E a tentação rodeia a gente ou não rodeia, irmãos? Então aqui começa agora a entender aquilo que a gente deixou de ser e aquilo que a gente é agora de verdade. E como que nós vamos conseguir vencer, irmãos, as tentações, as dificuldades? Porque na realidade o velho homem morreu, irmãos, mas é a nossa vida em si, não é? A gente deixou aquelas práticas ruins para escolher ter uma prática melhor. Até agora entendemos que a nossa vida tem que ser consagradas às nossas atitudes, eu tenho que deixar de fazer as coisas, mas muitas vezes as tentações das coisas vão nos perseguindo. Vamos agora em Colossenses capítulo 3. Aqui já começa, irmãos, a gente tem um entendimento de como que nós vamos vencer essas dificuldades, essas tentações,
todas essas coisas que sobrevêm na nossa vida. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Colossenses capítulo 3, do 1 até o versículo 4. Encontraram, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Aqui, irmãos, começa a gente entender como que nós vamos vencer as dificuldades, as tentações, as coisas que nos sobrevêm. Nós continuamos vivos, nós continuamos, digamos, perto das coisas do maligno, perto do pecado. Eu conheci uma irmã, meus irmãos, que ouvia muitas músicas do mundo, e ela se converteu. E um dia ela, conversando comigo, disse que tinha uma dificuldade, irmãos, de esquecer essas músicas do mundo. Ela dizia que quando ela se dava por conta, ela estava cantando aquelas músicas do mundo. E a pessoa passa, é uma dificuldade que ela tinha que vencer. Mas aqui ela nos traz, irmãos, a receita de como nós vencer. Se nós nascemos de novo, irmãos, eu tenho que então buscar as coisas do alto. Essa irmã que ouvia muita música, ela tem que então colocar o louvor. Deixar o dia inteiro o louvor ligado na casa dela, tem que cantar o louvor, tem que ouvir o louvor, ela tem que praticar as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus. Daqui a pouco, irmãos, a mente dela vai se renovando através do poder de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, e aquilo vai sumindo da vida dela. Então, irmãos, aqui começa a gente a entender que a gente tem uma responsabilidade espiritual de trazer uma edificação na nossa vida. Eu só vou conseguir vencer, irmãos, as tentações, as coisas que sobrevêm na mente, os pensamentos, se eu começar dentro de mim cultivar as coisas boas. Então eu tenho que deixar as atitudes que eu tinha antes e praticar o contrário. Irmãos, e esse tipo de coisa, assim, não é algo assim que muitas vezes para certas pessoas é de um dia para o outro. Mas aí que vai entrar a sua fé, a sua oração, como a nossa irmã ministrou o louvor a respeito do Espírito Santo, meu companheiro, que a pessoa vai lá, vai confessar o pecado, vai chorar na presença do Senhor, vai buscar o refrigério da alma. Como o rei Davi, irmãos, errou, mas foi lá, reconheceu na presença do Senhor e buscou um entendimento novo. Então eu tenho que pensar nas coisas que são do alto, irmãos, nas coisas que são de Deus, porque eu já morri para as coisas que são do mundo. Agora, se a pessoa se converteu, se batizou, entregou a sua vida e continuar vivendo nas mesmas coisas, irmãos, como é que ele vai vencer o pecado? Como é que ele vai vencer as coisas do mundo? Aquilo que ele está alimentando a mente dele, o corpo dele, os olhos dele, os ouvidos dele, é o que ele vai viver. Então, para mim vencer, irmãos, as dificuldades e realmente viver no Espírito de Deus, eu tenho que dar mais tempo da minha vida para Deus. Não pode fazer que nem um irmão dizia que chegava atrasado no culto todo domingo. Por que você chegou atrasado, irmão? Eu não podia achar minha Bíblia. Porque o irmão chegava do culto domingo, guardava a Bíblia e só ia pegar no outro domingo para ir de novo para o culto, né? Então a pessoa tem que buscar, irmãos, assim, uma vida com Deus, uma vida diária. Aí você começa a entender que as coisas do mundo vão se afastando, porque não tem lugar na vida da gente. Agora, se a mente da pessoa está voltada lá para as coisas do mundo, irmãos, as coisas não vão se resolver. Então essa é a parte assim, na mente do ser humano, que nós temos que cultivar as coisas. Nós temos a primeira parte, é nós praticar as coisas boas. E essa segunda parte, irmãos, é o nosso entendimento, a nossa pessoa no interior. Se você for analisar, irmãos, somente Deus e a gente sabe o que a gente tem no nosso interior, não é verdade? O nosso pensamento. E o que vai ser salvo, que vai para o céu, vai para o inferno, irmãos? É a nossa vida no interior, não é?
E a gente tem a nossa vida, cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. E é isso que eu tenho que cultivar, é isso que eu tenho que colocar na presença de Deus. Quando há essa mudança na minha maneira de pensar, eu vou ter umas atitudes diferentes. Aquele coração que nós vimos do Nabal, que era tão duro, irmãos, se cultivar as coisas boas, ele vai ser transformado, através do poder de Deus. A gente sabe que tudo isso vem de Deus, irmãos. Então eu tenho que buscar a presença do Senhor, entregar minha vida para Deus. É oração, irmãos, é jejum, a leitura da palavra, é consagração. A gente às vezes assim parece que está tão longe daquilo que a gente quer, porque nós temos, irmãos, na nossa mente, assim vamos dizer, um objetivo, né? De como ser como pessoa, como ser humano, como cristão. E muitas vezes a gente pode achar que está tão longe a nossa maneira de ser, que falta tanta coisa para que Deus transforme. Mas se cada dia a gente buscar um pouquinho, irmãos, a gente vai crescendo na fé, vai crescendo na transformação, e Deus assim vai abençoando a vida da gente. Amém, meus irmãos? Vamos para Efésios, meus irmãos, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 12. Efésios capítulo 5, do 6 até o 12. O versículo 6 diz assim, ó: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui, meus irmãos, nós vamos entrar agora numa parte a respeito da nossa convivência. Eu saí lá do mundo, meus irmãos, vamos dar um exemplo. Vivia numa roda lá de escarnecedores, vivia num lugar ruim. Eu vou voltar para lá, meus irmãos? Mas são meus amigos, são meus parentes. Aí a pessoa se converteu, virou aquele pessoa chata que não tem mais amizade com as pessoas. Mas o que diz aqui, irmãos? Ninguém vos engane com as palavras vãs. Quantas vezes a pessoa que recém se converteu e aqueles amigos lá do mundo vêm lá e falam: não, tu vai na igreja para quê? Tu é o Zé Crentinho, tu é isso, tu é aquilo. Será que está certo, irmãos? Quantas vezes as pessoas lançam dúvidas na mente do cristão a respeito da sua salvação? Aí todo aquele trabalho que você fez na mente para buscar a Deus, para escutar o louvor, para estar mais próximo de Deus, vai voltar lá para o mundo de novo, ouvir tantas coisas ruins, irmãos. Às vezes a gente passa assim, irmãos, até mesmo num estabelecimento comercial, às vezes tem certas músicas tão ruins, tão feias, né, irmãos? Certos exemplos tão ruins. Então é ter esse entendimento, irmãos, eu não posso dar ouvido a palavras vãs. Eu tenho que mudar o meu ciclo de vida, eu tenho que buscar agora entender, irmãos, que eu tenho uma nova família. Eu tenho que ser luz para aqueles que estão lá, para que eles venham para a igreja, mas eu não posso entregar minha vida para que eles me levem para o mundo. Então eu não dá ouvido, irmãos, a palavras vãs. Portanto, não sejais participantes com eles. É uma separação que a gente tem que ter, irmãos. Não é que a gente se acha melhor que os outros, mas eu tomei uma posição na minha vida de servir a Jesus, então eu tenho que seguir esse meu pensamento. Senão daqui a pouco a pessoa vai voltar para o mundo de novo, vai praticar as mesmas obras que praticava. E não vai dar certo, né, irmãos? O versículo 8: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Essa é a diferença assim da nossa vida junto com Deus. Eu não sou mais aquela pessoa do mundo. Como o diácono falou, não me chame mais por esse apelido. Eu sou o diácono, me chame pelo nome. Já mudou, já não vivo mais aquilo lá. O versículo 9 diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se a pessoa, irmãos, convive naquelas coisas ruins lá do mundo, acaba que ele está sendo cúmplice, não é verdade? Está participando. Então tem que haver essa separação, irmãos. Aí o que acontece, irmãos?
Se você for imaginar, quantos dias por semana a gente vem para a igreja? Quantos dias por semana a gente convive, às vezes, em ambientes que são tão hostis na presença de Deus? Quantos dias na semana no trabalho, por exemplo, tantas palavras ruins a gente ouve? E tudo aquilo vai acumulando na mente. Às vezes a gente não dá muita importância, irmãos, mas a mente da gente, ela está sempre absorvendo as coisas. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Tudo isso, irmãos, faz parte da vida espiritual da gente. Então a gente tem que entender que eu não posso mais ser cúmplice, eu não posso mais andar nessas coisas. O que acontece aqui, irmãos? Lembro da tentação que nós falamos há pouco? Quando a gente trabalha na mente, irmãos, para nos fortalecer. Aí se você vai lá, você vai estar exposto às vezes a alguma tentação. Então todo o trabalho que você tem em consagração na sua vida, acaba que você está jogando fora aqui. Aí a gente começa a entender, irmãos, assim, por que parece que tem coisas que demoram mais para acontecer? Porque às vezes a gente não está, vamos dizer, bem antenado nas coisas, prestando bem atenção, para bloquear certas coisas. Que a gente vive num mundo aí fora, irmãos, que é diferente do nosso convívio entre os irmãos. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então isso faz parte, irmãos, da nossa vida cristã, para que a gente possa vencer. Nós, irmãos, somos uma nova criatura. A gente recebeu uma vida no nosso interior, que é uma vida do Espírito. O homem pecador morreu, foi crucificado com Cristo. Mas todas essas coisas aqui, irmãos, se não prestarmos atenção, acaba que o velho homem acaba que quer voltar. Então nós temos que combater. Então não ser cúmplice, irmãos, nas obras infrutíferas, porque os que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que vai acontecer, irmãos? Quando você manter a sua posição, vai acabar que você vai denunciar o mundo, não é verdade? E o próprio mundo lá não vai querer mais você lá. Não, vai, tu está nos denunciando aqui nossas coisas erradas, então não dá certo. Essa é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, meus irmãos. Então o nosso entendimento, irmãos, para fugir das tentações, para que a gente possa ter a mente da gente em paz, irmãos, é cultivar a nossa vida na presença do Senhor. É oração, é jejum, é leitura da palavra, diariamente, irmãos, é o convívio com os irmãos. Coisa boa é a gente conversar com os irmãos, porque são conversas boas, são conversas sobre a Bíblia. A gente vê que está conversando, o irmão já começa a orar. Não é a nossa vida assim, meus irmãos? Agora você vai lá numa coisa ruim do mundo, só tem coisas ruins. Eu digo para os irmãos, a gente não pode deixar de viver no mundo, porque nós estamos no mundo, né? Jesus falou, mas Ele pede para o Pai nos livrar do mundo. Mas nós temos que entender, irmãos, que a nossa prioridade é estar na presença do Senhor. É vir mais na igreja, irmãos, é conviver mais com os irmãos, é estar mais na presença do Senhor, porque senão vai chegar um momento que a pessoa não consegue, irmãos, vencer o pecado, porque o pecado ele vem, ele tenta a gente. Então nós temos que estar fortalecidos para poder vencer. Amém, meus irmãos? Vamos adiante um pouquinho, meus irmãos, aqui em Efésios ainda, irmãos, capítulo 4, do versículo 11 até o 13. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo que se reúne. E Deus concedeu, irmãos, uns para mestres, outros para doutores, irmãos, e profetas, para quê? Para que haja edificação no corpo de Cristo.
Então, por exemplo, você tem um chamado de Deus, irmãos. E esse seu chamado é para edificar o irmão, é para edificar a igreja. Então, quando a igreja se reúne, como nós estamos hoje aqui, vai acontecer edificação na vida dos irmãos. Então, o convívio, irmãos, tem que ser na igreja. Você tem que vir para a igreja, tem que vir buscar a sua edificação e também edificar outras vidas. Não pense, irmãos, que o irmão que está ali na porta, só para dizer a paz do Senhor, seja bem-vindo, não está edificando aquela vida. Quantas vezes uma pessoa chega na igreja, irmãos, ali, e com um sorriso do irmão, parece que já resolveu o problema na vida dele. São coisas simples, irmãos, assim, que Deus nos chamou para abençoar outras pessoas. E às vezes, irmãos, a gente pode chegar meio irritada, vamos dizer, na igreja. A gente tem uma vida também que passa pelas situações, mas quando chega, aí somos abençoados, não é verdade, irmãos? Então, a igreja, irmãos, ela está aqui para edificar a nossa vida, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento, à estatura de varão perfeito. E se nós ainda estamos aqui, porque não chegamos ainda, não é mesmo, irmãos? Então, precisamos mudar a nossa vida e buscar a cada dia estar mais perto do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, meus irmãos, ainda a respeito da igreja, irmãos, veja o que acontece. 2 Timóteo, o capítulo 2, do versículo 20 e o 21. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 e 21. Encontraram, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aqui, meus irmãos, a palavra nos diz assim, que nós somos vasos, e nós temos uma responsabilidade na nossa vida. Tudo que nós já lemos nessa noite diz assim, se alguém a si mesmo se purificar. Então, se eu buscar a minha mudança, a minha transformação a cada dia, eu vou ser um vaso de honra para o Senhor, não vou? E vou abençoar as outras pessoas. Então, irmãos, é minha responsabilidade buscar essa melhora em nome de Jesus. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Ainda o versículo 22 diz assim, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então é a minha comunhão com meus irmãos, estar junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, fugir das paixões da carne, fazer que nem José, deixa o casaco e vai embora correndo, irmãos. A gente não pode tentar o pecado vem tentar a gente foge do pecado, em nome de Jesus, para que a gente assim seja abençoado. Tito capítulo 2, irmãos. Tito capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aqui é a finalidade da nossa vida, irmãos. A finalidade da igreja do Senhor, né? E esse versículo 12 fala assim, educando-nos para quê? Então, nós somos educados, irmãos, a cada dia, na palavra de Deus, no mover do Espírito Santo, dentro da igreja do Senhor, somos educados por Deus, irmãos, para que, renegadas as impiedades e paixões, então nós somos educados a deixar fora da nossa vida tudo aquilo que estava no passado, tudo aquilo que não pertence a Deus, deixar fora essas coisas,
para que a gente possa o quê, irmãos? Aguardar a nossa esperança, que é a volta do nosso Senhor. Então, vencer, meus irmãos, o pecado, irmãos, é na consagração. Não é a gente lutar contra a gente mesmo, não é a gente achar que não está bom, que não vai dar certo e sair da presença do Senhor. É entender que eu tenho que me aproximar com Deus. Aí você imagina assim, ó, quando estava lá no mundo, fazia tudo de errado, Deus viu a gente e trouxe para dentro da igreja e abençoou. E Deus não foi misericordioso? Então, se Ele fez isso, se eu errei, eu vou fugir da presença dEle? Quando estava tudo errado, Ele foi lá e me buscou? Então, eu tenho que estar mais perto ainda de Deus, para que eu possa ser transformado. Porque o inimigo tenta colocar essas barreiras, porque se você se afastar de Deus, você não vai purificar a sua mente. Você não vai buscar o refúgio em Deus, a sua vida não vai ser transformada. Então, vencer o pecado, irmãos, é se aproximar de Deus, é buscar a presença do Senhor, é consagrar a vida, é mudar a atitude, é encher nosso dia a dia, irmãos, a nossa vida em si, irmãos, das coisas de Deus. Ouvir mais o louvor, ler mais a Bíblia, vir mais na igreja, conversar mais com os irmãos, ir orar na casa dos irmãos, receber os irmãos para orar em casa. É uma vida diferente, é uma vida fora daquele mundo, mas na presença do Senhor. E quanto mais a gente pratica isso, irmãos, mais fortalecidos nós somos, porque nós temos o quê? Aquela vida que morreu, que não pode ser alimentada, e a vida do Espírito, que tem que ser alimentada. E tu vai viver de acordo com aquilo que tu alimenta. Então, alimente o Espírito, alimente a vida espiritual na presença do Senhor. Aí você vai vencer o pecado, você vai vencer as tentações, você vai estar firme na presença do Senhor. Amém, meus amados? Eu quero ler ainda aqui em Salmo, meus irmãos, o capítulo 32 de Salmo. Salmo 32, o versículo 8. Livro de Salmos, o capítulo 32, o versículo 8. Já estamos se aproximando do final, meus irmãos. Salmo, versículo 32, do versículo 8. Encontraram, meus irmãos? Diz assim, ó: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O que Deus está dizendo assim? Olha, eu vou te instruir onde tu tem que andar, no teu caminho certo, e estou te olhando aqui, ó, para te cuidar, sob as minhas vistas eu vou te instruir. Quer dizer o que Deus está conosco, irmãos, Deus está junto com a gente. Eu não vou ler o versículo 9, mas depois você lê em casa o versículo 9, irmãos, que diz aí. Mas então vejam, você estar na presença do Senhor. Ele vai estar te instruindo, vai estar te mostrando o caminho, Ele vai estar te olhando nas vistas dEle, você vai estar na presença do Senhor. Eu quero ler com você, irmãos, baseado nesse versículo, agora Gênesis 32. Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o versículo 30. Gênesis capítulo 32. Meus irmãos, quando precisa quebrar alguma coisa, quando precisa mudar, Deus vai nos instruir no caminho, não vai? Então vamos ver aqui, Gênesis 32, do 22 até o 30, diz assim a palavra do Senhor: levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Eu o abençoo ali. Amém.
Eu quero dizer para você aqui, irmão, nessa passagem, ó, que Deus ele vai nos instruir no caminho. Deus não podia mandar o Jacó para outro lugar. O Jacó estava com medo de voltar para o irmão dele, não estava, irmão? Que saiu prometido de morte. Jó dizia assim, aquilo que eu temia me aconteceu. Tem situações na vida da gente, irmãos, que Deus vai nos empurrar para uma situação que às vezes não é a mais confortável que a gente tem. Mas precisa, às vezes, passar por essa circunstância para que ocorra alguma mudança. Aquilo que Jacó mais temia era se encontrar com o irmão dele. Mas o que aconteceu? Jacó passou sua família, passou todo mundo e ficou ele sozinho com Deus. E quantas vezes, meus amados, que nós vivemos em situações que a gente pensa assim, agora é só eu e Deus. Aí eu vou ter que conversar com Deus. Chegou um ponto assim que eu vou ter que resolver essa situação com Deus. Deus poderia ter livrado Jacó, mas Deus ele colocou Jacó na situação porque precisava mudar. Por quê? Porque Deus perguntou assim, qual é teu nome? Será que ele não sabia que o nome dele era Jacó? Mas ele queria saber, não é tu que é o enganador? Não é tu que faz as coisas erradas? Vamos resolver essa situação. Aí o que Jacó fez? Não, eu preciso ser abençoado. Não vou deixar o anjo embora. A perseverança, irmãos. Por mais difícil que seja a situação que a gente vai enfrentar, Deus tem um propósito, que vai gerar uma transformação, que vai gerar uma mudança, porque Ele quer nos levar para o céu. Aí o que no final o anjo diz assim, agora o teu nome não é mais Jacó. Então, quer dizer, tu já mudou, tu não é mais o enganador agora. Mas precisou passar, irmãos. Precisou largar todo mundo e se agarrar com Deus. E isso, irmãos, assim, é uma prática comum na vida do cristão. É passar momentos assim que não tem o que fazer, a não ser chegar na presença do Senhor e buscar resolver a situação. Mas para concluir, irmãos, eu quero ler com você em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Depois que já passou pelo Val de Jaboque, olha o que Deus tem para a gente aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Encontraram, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui, irmãos, para nós concluirmos, que Deus Ele quer nos santificar em tudo a nossa vida, e que o nosso corpo, alma e espírito permaneçam íntegro até a vinda do nosso Senhor. E essa é a nossa função, irmãos. Essa é a nossa luta diária, esse é o nosso objetivo, a cada dia melhorar um pouco, a cada dia chegar mais na presença do Senhor, buscar entender o que precisamos mudar, deixar Deus nos moldar, seja a situação que for, enfrentar as coisas de Deus e saber que Deus está cuidando da nossa vida para nos levar para o céu. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Vamos orar então, meus irmãos? Vamos se colocar em pé? Vamos orar um pouco para que Deus possa continuar a sua obra em nossas vidas. Feche teus olhos. Continue ainda na presença do Senhor nessa noite, reflita um pouquinho sobre sua vida, para que Deus possa continuar fazendo a obra em nome de Jesus. Eterno Deus, poderoso e soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há, nosso Deus, nosso Redentor, estamos na Tua presença nessa noite, Pai,
através do nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, Pai, para sondar, Pai, nossa mente, nosso entendimento, Pai, para nos fazer entender, Pai, a Tua grandeza, meu Deus, para que nós possamos entender também, Pai, a grandeza do Teu chamado em nossas vidas, Pai, para poder entender, Pai, a grandeza da obra que o Senhor tem em cada vida que aqui está presente, meu Deus, que o Senhor possa ministrar do Teu poder, da Tua autoridade, da renovação do Teu Santo Espírito, Pai, da compreensão das coisas espirituais, Pai, para que jamais a igreja do Senhor, Pai, caia em armadilhas, que ouça conversas que não provêm de Ti, Pai, mas que a igreja esteja sempre do Teu lado, Pai, sempre em comunhão contigo, Pai, comunhão com os irmãos, Pai, e que o sangue de Jesus vá nos purificando, limpando, nos aperfeiçoando, Pai, para que nós possamos chegar na Tua presença, naquele dia que o Senhor assim nos chamar, Pai, íntegro na Tua presença, Pai. Continue abençoando, Pai, a liderança da igreja, meu Senhor, para que possamos, Pai, fazer a Tua obra, Pai. Abençoe o nosso pastor Argileu, abençoe a sua família, Pai. Abençoe os pastores da igreja, Pai, evangelistas, missionárias, diáconos, presbíteros, Pai. Abençoe os auxiliadores da obra, os músicos, Pai. Abençoe todos os irmãos que desempenham trabalho na igreja, Pai. Sejam eles fortalecidos, abençoados, Pai, e receba, Pai, do Teu poder, da Tua autoridade. Abençoe as famílias que estão sendo representadas nessa noite, Pai, nossos familiares sejam alcançados, Pai, sejam abençoados, Pai, que a Tua graça, Pai, continue sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos?